os nossos seguidores, saudações a todos aqueles que estão a acompanhar a série José. Além da série José, temos outros vídeos no canal com mensagens ricas, poderosas, que vão ajudar na transformação da sua mente, no crescimento espiritual, emocional da tua vida, ok? Então, estamos no sexto episódio, assim é que é. No episódio anterior estivemos a falar que José foi vendido para a casa de Potifar e lá tudo o que ele fazia prosperava. Hoje estaremos a falar de uma coisa muito interessante que acontece com a maior parte de nós quando começamos a prosperar. A prosperidade é uma coisa muito interessante, só que ela também atrai consigo algumas coisas muito interessantes que são essas que vamos abordar. Mas antes de irmos ali, queria fazer um agradecimento muito especial à dona Júlia Pazer, minha esposa, a senhorita que fez esse café. Está um café super, super gostoso, né? Se ela nos assiste, aí vai o nosso agradecimento pelo suporte. Ok? Leia comigo, para quem tiver Bíblia, para quem não tiver, acompanhe. Leia comigo o livro de Gênesis, capítulo 39, a partir do versículo 7. Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Geralmente, quando nós estamos a prosperar, as pitas, as damas, elas apreciam isso. Estive a falar num outro fórum que é muito importante que o homem ele seja próspero, que o homem seja produtivo, que o homem ele tenha como se manter, porque as mulheres apreciam isso. Não na perspectiva de ser interesseira, mas na perspectiva de ter um provedor, na perspectiva de ter um namorado, marido, noivo, mas alguém que produz, que rende alguma coisa. Alguém que é útil para si próprio e para a sociedade, não um dependente, um preguiçoso, sei lá, arruaceiro. Bom, há um mito que anda por aí que algumas mulheres gostam de malandros, mas mulheres de verdade geralmente gostam de homens produtivos. E a esposa de Potifar viu que tudo que José tocava prosperava, talvez viu que se José tocasse nela também ela ia prosperar, não sei. Mas vemos aqui que a esposa de Potifar pôs os olhos em José. Começou a apreciar José. E nós vemos no versículo 8 que José recusou, diz assim: porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor. Que homem de princípio, José. Que homem de princípio, o José. Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou na minha mão tudo o que tinha. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Como disse, se você realmente segue a Deus, às vezes não precisa falar, mas haverão sinais. Isso mesmo, Julinho, haverão sinais. Se a pessoa realmente anda com Deus, haverão sinais. De tal forma que geralmente as pessoas que andam com Deus, quando fazem coisas contrárias, a sociedade é a primeira a se levantar e dizer: nem parece da igreja. Por quê? Porque não é isso que se espera de alguém que Deus anda com ele. Não estou a dizer que o fato de você começar a andar com Deus não vai errar. Vai errar. Eu mesmo já errei várias vezes. Mas o mais importante é como é que você trata depois do erro. Você depois se converte, muda. Você confessa, que está muito importante. José recusou e a esposa de Potifar continuou a insistir, como podemos ver. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, ou seja, ela ia falando com José regularmente, ia falando com José todos os dias. Ela ia pedindo de todas as formas possíveis para que José então se deitasse com ela. A prosperidade, geralmente quando nós começamos a prosperar, quando nós só começamos a crescer, estamos, por exemplo, numa empresa, num ministério, numa ONG, funcionário público, é promovido, é atribuído um cargo, geralmente isso chama a atenção das pessoas. Isso chama a atenção, se fores homem, das mulheres. Se fores mulher, dos homens. Isso chama a atenção. Isso é normal. Não temos como dizer: olha, eu vou prosperar, eu vou crescer e ninguém vai se interessar comigo. Ninguém vai saber de mim. É praticamente impossível.
Porque quando nós estamos em posição de chefia, de liderança, não é como se nós estivéssemos de frente das câmeras, é como se nós estivéssemos de frente dos holofotes, não é? Isso traz consigo privilégios, traz consigo benefícios, mas também traz consigo olhares que eventualmente temos que ter maturidade suficiente para poder lidar com eles, não é? No caso de José, foi a esposa de Potifar, que era entre sua patroa ou sua senhora, alguém que de alguma forma José prestava contas a ela, de alguma forma, porque ela era a esposa do Potifar, né? E ela começou a gostar de José, começou a falar com ele todos os dias. Meu caro, quando você começar a prosperar no negócio, quando o ministério começar a crescer, quando a tua organização começar a tornar relevante, quando a tua empresa começar a se tornar cada vez mais importante, fica preparado para propostas parecidas a essa, de mulheres casadas. Quando José disse, faria eu tal mal contra o meu senhor, ele tinha um princípio de respeito e honra ao seu patrão. Se você é trabalhador, se você é empreendedor, se você é líder, se você é pastor, presbítero, qualquer coisa que você seja no seu ministério, lembra daquilo que falamos no capítulo anterior. O teu primeiro patrão, Deus. O teu segundo patrão, o teu líder ali no ministério. Se você é empresário e a empresa é tua, você presta contas. Né? Presta contas a quem? Ao governo, na questão da fiscalidade e outras entidades, aos teus fornecedores, que te dão mercadoria e tal, ou aos teus clientes, que são as pessoas que compram o teu produto e serviço. Pode ser que quando a empresa começar a crescer, comece a aparecer propostas que, a princípio, pela avaliação que certamente vais fazer, vais ver que isso quebra determinados princípios. Isso viola o meu comprometimento, o meu compromisso com o meu patrão, ok? Mas fora isso, estamos a falar isso desde o início desta série. Deus aprova esse comportamento. Deus aprova essa atitude. Se eu sou alguém que digo que, olha, Deus está comigo no meu negócio, Ele me ajuda, me faz prosperar, isso que eu vou fazer glorifica Ele, Ele ficaria feliz. Não é? Mesmo no Antigo Testamento, que era permitido que os homens tivessem várias mulheres, não era permitido que um homem se envolvesse com a mulher do outro, mesmo quando era permitido ter muitas mulheres. Então, imagina nos nossos dias. Então, com a mulher do seu patrão, é como se, quando se fala da mulher de Potifar, está-se a falar daquelas coisas que você sabe que são proibidas de forma ética, por questões de moral, são proibidas de forma legal, são proibidas, né, de forma daquilo que são os hábitos e costumes. A mulher de José, a mulher de Potifar, neste capítulo, ela representa aquelas coisas que nós somos proibidos. Não se deixa iludir pelo pequeno sucesso que você já tem. Não se deixa atrapalhar com a pequena fama que você já tem. Não se deixa perturbar com a pequena conta bancária que você já tem. Você ainda pode crescer. Entretanto, aquilo que te é vedado por lei, pela justiça, aquilo que te é vedado pela moral, pelos bons hábitos e costumes, por princípios da comunidade em que você está inserido, aquilo que te é vedado, você não deve se comprometer, mesmo que te aconteça o que aconteceu com José. O que aconteceu com José? Depois dessas coisas todas, não é? A mulher de Potifar, não é? Viu que José não aceitava de qualquer forma que José se deitasse com ela. Ela ficou frustrada pelo sentimento de não ser aceite, ficou frustrada pelo sentimento de ser rejeitada, de ter o seu servo, o seu trabalhador, a não concordar ou a não compactuar com uma coisa que ela desejava, e ela se achava que por estar numa posição de liderança, o que isso quer dizer, que às vezes as propostas para fazer coisas proibidas vão aparecer do seu superior. Às vezes vão aparecer da pessoa que você menos esperava, às vezes vão aparecer da pessoa que não deveria ser ela a fazer isso contigo. Entretanto, você tem que manter os teus princípios, você deve manter-se alinhado, não é? E aquilo que é proibido, como eu dizia, por lei, pelos hábitos e costumes, pelos bons princípios de convivência, aquilo que é proibido você não deve
tocar, não deve fazer. Isso vai permitir com que você se mantenha próspero, porque prosperar muitas vezes nós conseguimos. Conquistar alguma coisa nós conseguimos muitas vezes, mas para manter o que nós conseguimos muitas vezes é aí onde o que determina se nós vamos nos manter ou não é se nós concordamos ou rejeitamos as coisas que são proibidas. Se nós concordamos ou discordamos com as coisas que não nos são autorizadas por lei, como já tinha dito, pela sociedade, pelos hábitos e costumes, não é? Pelas boas maneiras de convivência, perdão, pela cultura do lugar em que nós estamos inseridos. Estamos juntos? Estamos juntos. Então, como eu dizia, prosperar é uma coisa de Deus. A prosperidade é uma coisa que vem de Deus, entretanto, ela exige da nossa parte uma determinada postura. Muitos de nós, quando não conseguimos prosperar, acabamos diabolizando a prosperidade, não é? Isso tudo na perspectiva de que se eu falhei, então todo mundo vai falhar. Às vezes eu falhei porque eu violei determinados princípios, porque eu aceitei entrar em tentações ou em situações que eram proibidas. Não é? Por isso que recomenda-se, aconselha-se muito para aquele que é líder, aquele que é empresário, aquele que é dirigente de alguma coisa, se cercar de conselheiros, de pessoas que o possam alertar, que olha, meu caro, não pisa ali, meu caro, não vai para aquele caminho, não passa por aquela via, porque aquela via é perigosa. Quando fazemos a coisa de forma solitária, às vezes é muito complicado, quando nos aparecem essas tentações, parecem oportunidades. Porque José podia ter olhado a situação da esposa do seu patrão a tentar a ele, e podia ter olhado como oportunidade, como muitos de nós eventualmente poderíamos ter pensado. Mas ele percebeu que era um princípio que contrariava aquilo que era o comprometimento dele com o seu patrão, primeiro. Segundo, violava o princípio de Deus. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não é? Faz parte dos 10 mandamentos e está transmitido. Não há religião, não há comunidade, não há lugar qualquer que aprove, não é? Mesmo nas religiões que autorizam ou recomendam ou aceitam o casamento poligâmico, ou seja, um homem casar com várias mulheres, mesmo nessas culturas, mesmo nessas confissões religiosas, não é recomendado, não é permitido que um homem procure uma mulher casada. Não é? Isso é um princípio. Então, para ti, fora aquelas outras coisas proibidas, meu caro, sabe que essa senhora é casada? Não tem assunto. Deixa ela com o marido dela. Não atraia maldição para ti, não atraia problemas para ti, não atraia desgraça para ti. Não é? Procura uma solteira, casa com ela, não é? Ou tenha um vosso relacionamento, mas não comprometa a tua vida, não comprometa o teu sucesso através de uma coisa como essa que pode ser contornada de outras formas. Então, vamos saltar alguns versículos, né? Vamos no versículo 11. Sucedeu que num certo dia veio a casa para fazer o seu serviço e nenhum estava ali. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão e fugiu para fora. Ok? E saltamos até ao versículo 17. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim um hebreu nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando a minha voz, gritando, ele deixou o vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras da mulher, que ela falava, dizendo, conforme estas mesmas palavras me fez o teu servo, a sua ira se acendeu. O senhor de José tomou-o e o entregou à casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Ok? José cumpriu um princípio, José foi íntegro, José foi reto. Consequência imediata, a senhora inventou uma história, contou para o seu marido ficou enfurecido com isso, como já tínhamos dito. Não provoca mulheres de dono, isso pode enfurecer as pessoas, pode colocar o marido dessa senhora enfurecido em relação a ti. Não interessa a tua posição, às vezes você tem posses, às vezes você é uma pessoa importante, às vezes você é uma pessoa que tem e acha que por ser esposa de um pobrezinho desgraçado, falido, então você pode fazer das tuas. Não atrai desgraça. Mesmo o rei Davi é um caso concreto de alguém que foi se envolver. Ele era rei, tinha toda a autoridade, tinha muitas mulheres, decidiu se envolver com uma mulher casada e teve consequências drásticas. Então, meu caro, vê lá isso, né? Mas falo de mulher do outro, como também de tudo aquilo que não é permitido. Tudo aquilo que você sabe que esses são os meus limites.
Obedeça aos teus limites para continuares ali. Ser próspero, como eu disse, às vezes muita gente consegue, mas manter-se próspero já é um grande desafio. E para se manter próspero é necessário que possamos adotar alguns princípios. Muitos de nós autossabotamos, muitos de nós sabotamos o nosso sucesso, sabotamos o nosso progresso, sabotamos as bênçãos que Deus nos dá, sabotamos a prosperidade que Deus permite, sabotamos a própria graça que costuma abundar nas nossas vidas, fazendo coisas proibidas. Então, se você quer prosperar no negócio, quer prosperar nas finanças, quer prosperar no seu trabalho, quer prosperar no seu ministério, na sua igreja, quer prosperar na confissão religiosa que você dirige, evita fazer coisas proibidas. Mesmo que isso traga uma consequência como essa. José recusou, a senhora montou um cenário, ficou com a túnica, a roupa de José, não é? Mais uma vez a roupa de José entra em cena. A primeira vez que entrou em cena foi quando os irmãos pegaram a túnica de várias cores, sujaram ela com sangue, enviaram para seu pai, não é? E seu pai achou que ele realmente estava morto. Mais uma vez, essa senhorita aqui ficou com uma parte da roupa de José, chegou o marido, contou que, olha, José tentou me agredir, José tentou e tal. O hebreu que trouxeste, ou seja, aquela pessoa que você, meu marido, foi levar sei lá onde e trouxe aqui para casa, tentou nos insultar, tentou nos envergonhar. E eu gritei, eu pedi socorro, e por causa disso ele fugiu e deixou comigo essa roupa dele. Mais uma vez temos um cenário em que associa a roupa de José a uma situação de desgraça, uma situação complicada, né? Lá, quando estivermos a fazer as considerações finais, vamos trazer alguns insights relacionados com essa questão, né? E, conforme vemos, o homem ouviu, em parte, acreditou na história. Digo em parte por quê? Porque para essas situações, a sanção ou castigo não era prisão, era morte. Ou seja, que isso me leva a entender que se o Senhor, o Potifar, tivesse acreditado na totalidade nas palavras da sua esposa, provavelmente teria mandado executar José. Não foi o caso, mais uma vez. Por quê? Aquilo que estamos a falar desde o início, o Senhor era com José. Então, tudo o que estava a acontecer com José, e ainda vai acontecer, e você vai acompanhar nos próximos capítulos, era parte do treinamento, era parte da capacitação que Deus estava a trazer na vida de José. Tudo o que ia acontecendo durante a trajetória era treinamento. E também para ti pode ser isso, meu caro. E eu costumo dizer isso para algumas pessoas. Quando nos vem uma tentação, quando nos vem uma prova em relação a qualquer situação da nossa vida, nós temos duas possibilidades. Graças a Deus, que em Deus não há passagem automática. Não há. Não é? Se nós passamos no teste, vamos para a fase seguinte. Se nós chumbamos ou somos reprovados no teste, ou mantemos na mesma fase, ou voltamos para, entre aspas, a fase anterior. Só passamos para a fase seguinte quando passamos na prova. Não é? Quando situações para praticar coisas proibidas acontecerem na tua vida e você ceder, você chumbou, você foi reprovado diante de Deus. Quando situações que são proibidas por lei, são proibidas pela sociedade, são proibidas pelos bons hábitos e costumes, pelo regulamento da instituição em que você está, pelo regulamento da organização que você faz parte, pelos princípios da organização em que você está integrado, faz parte, você violar. Por mais que ninguém descubra, você regrediu. Diante de Deus você foi reprovado. Diante de Deus você chumbou, por assim dizer. Né? Então vai continuar na mesma classe. E no caso do José, ele foi lançado da prisão como consequência dele ter sido aprovado. Atenção! Aprovado. Mas como assim? Prisão e aprovação. Vais perceber no próximo capítulo. Né? O fato de José ter recusado se envolver com a esposa do seu senhor foi um sinal de que José era íntegro. Foi um sinal de que José continuava a manter os seus princípios e passou para a fase seguinte, que aconteceu
na prisão. O que é que nós aprendemos nesse capítulo? O que é que nós aprendemos nesse episódio? Que a prosperidade vai dispor, o avanço, o crescimento, o desenvolvimento vai dispor. Às vezes tens um carro bonito, isso vai dispor. Às vezes tens uma casa bonita, isso vai dispor. Às vezes tens um cargo na organização em que estás, isso vai te colocar em situação de holofote, não é? Estás na dianteira. Às vezes és dado um cargo na empresa, na organização que você faz parte, também te colocará numa situação de exposição. E a exposição traz consigo alguns desafios. Um deles é manter-se íntegro, porque muitos de nós podemos até conseguir alcançar algumas coisas, mas muitas vezes não conseguimos mantê-las. Por quê? Porque não guardamos determinados princípios. Cometemos aquelas coisas que são proibidas por lei, pela sociedade, pelos bons hábitos e costumes, pelo regulamento do lugar em que nós estamos. José foi íntegro e manteve-se. Se ele foi, você também pode. Eu também posso. Se ele foi íntegro, todos nós podemos, porque ele era um jovem como qualquer um de nós, não é? E ele manteve-se íntegro e tal. Infelizmente, por fazer o bem, às vezes, vão de novo te colocar numa situação desagradável. Não se preocupe, faz parte do processo de treinamento, não é? Não se preocupe quando te castigarem ou te punirem por ter feito bem. Não venha aí dizer que, olha, vale a pena aqueles que se envolvem com essas coisas, porque eles, aparentemente, diante dos homens, continuam numa boa. Muito pelo contrário, não sabes o teu futuro, não sabes o que te espera lá mais para adiante, ok? Muito bem, o like, já deixou o like? Gostou da mensagem? Então, faz favor, deixa aí o like, né? Partilhe essa mensagem com amigos, familiares, conhecidos, aquelas pessoas que você ama e que você sabe que precisam ouvir isso, né? Algumas mensagens podem ir contra aquilo que é o teu habitual, mas está na hora de transformar-se. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, se essa mensagem foi contra as coisas que você fazia, ainda bem. Aprenda, não é? Retire aquilo que dá para retirar, melhore e que Deus abençoe. Até o próximo episódio. Tchau.